esse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe tem muita importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Sons natalinos vibram exortadoramente pelo universo. Os seres humanos estão sempre valorizando aquilo que o dinheiro pode comprar. E o dinheiro traz a inveja, o roubo, o assassinato, ele traz a cobiça. E não existe seres humanos brigando pela beleza, pela nobreza, pelo bem-estar. É sempre brigando por aquilo que pode dar prazer para o corpo de matéria grosseira. Mas se a pessoa observar a vida do pai, a vida da mãe, através dos anos, os valores para as coisas da matéria grosseira vão acabando. Então o valor que existe é o valor de alma. A festa de Natal, nós tínhamos que lembrarmos assim, dos sons do Natal, que agora eles exortam de uma maneira nos advertindo. E se nós continuarmos descuidando, a gente vai observando que a festa de Natal não tem uma significação, a não ser para a satisfação do corpo de matéria grosseira. E é sempre naquela condição assim de apresentar-se, aparentar-se. Então os valores nós tínhamos que ter mais presente dentro de nós, porque nós achamos assim que um filho teve um desenvolvimento, e o trabalho que ele tem agora possibilita a ele muitas outras coisas, como passeios, muitos bens materiais. Aquele filho não é mais evoluído do que os pais. Aquele filho desenvolveu uma condição que agora ele pode ter estas coisas para a vida dele. Mas os valores é aqueles que os pais têm, que possibilitou que ele tivesse o que ele tem, através do convívio, através das orientações, através da maneira de comportar-se. Então, o valor está sempre relacionado assim, como apresenta. E nós tínhamos que lembrarmos que o valor tem que ser o valor que a pessoa tem, aquilo que ela irradia, o jeito que ela apresenta uma segurança para aqueles que se encontram nas suas imediações. É bem simples, porque uma criança pequena, ela aproxima daqueles que dão a ela aquela segurança, assim como os animais. Nós tínhamos que ter valores e observarmos assim que tipo de valor é que temos, que nós transmitimos ou que nós valorizamos. Quando uma pessoa faz muitas referências sobre o valor do corpo que ela tem, é só fazer uma progressão, alguns anos depois, como aquele corpo vai encontrar. Por estar valorizando agora, não quer dizer que tem uma importância. Mas nós temos que lembrarmos assim, que a irradiação ela é muito mais forte do que os valores. Porque quando a pessoa não irradia direito aquilo que precisa de ser irradiado, ela não apresenta segurança. No relacionamento fica bem fácil assim de ir confirmando aquele que não tem as irradiações, que não apresenta segurança, normalmente ele é excluído. Através dos anos nós tínhamos que ter esses valores e de lembrar assim que quando uma pessoa adoece, ela sempre reclama daquilo que fez com que ela adoecesse. Mas nós temos que lembrarmos que uma doença está sempre relacionada de como a pessoa se encontra para a sua vida interior. Os sons do Natal, a pessoa tem que lembrar assim que as exortações que eles transmitem está sempre nesta condição assim da pessoa manter-se desperta. E quando a pessoa faz um trabalho assim, ela vai observando a seriedade que ela tem que ter com ela mesma. Quando a pessoa trabalha numa empresa que ela tem que marcar o horário que ela chega e tem uma norma interna que ela não pode passar do horário que ela tem que sair. Então aquela pessoa, independente de como apresenta o tempo, chuvoso ou frio ou outra maneira, ela corresponde com a exigência da empresa.
Então, durante muitos anos, ela faz essa correspondência com aquilo que a empresa está exigindo. Mas a nossa vida interna não está relacionada a essa de ter que ter uma exigência conosco. Nós teríamos que ter uma condição interna de fazer as coisas para o nosso desenvolvimento do espírito de bom grado. Então, as transformações que apresentam de muitas maneiras. Apresentam junto a muitos povos, junto a pequenos grupos, e a transformação individual, que normalmente está relacionado a pessoa não poder mais contar com o seu corpo de matéria grosseira. E essa transformação, muitas vezes, a pessoa, em vez de elevar-se e perceber por que isso aconteceu com ela então fica lastimando, achando assim que para ela tem uma injustiça. E que no período do Natal, ela não pode comemorar a festa do Natal, porque ela agora se encontra acamada com muitas limitações. Toda época nós recebemos as advertências, as exortações, e que nós tínhamos que ter esse trabalho conosco mesmo. Porque muitas pessoas acham assim que precisa de aparentar, apresentar para os outros. Mas é bem interessante porque numa reunião de família fica bem fácil assim. Muitos empenham para fazer determinadas coisas para uma pessoa, pelo sim ou pelo não. Aquela pessoa fez algo que agora merece esta atenção. Mas é bem interessante porque na vida daquele que vai ser homenageado, surgiu algo inesperado e ele não comparece. Então toda aquela reunião que foi organizada para aquele não tem finalidade. Os nossos valores estão sempre assim, para fora. Então os valores teriam que ser para nós mesmos. Muitas pessoas falam assim que pode entrar numa condição de egoísmo. Nós temos que lembrarmos que nós não podemos ter decepção. Então todas as coisas têm que ser feitas de uma maneira que não traz aborrecimento para o outro e também não traz um aborrecimento para nós mesmos. Então o equilíbrio na vida, o nortear-se, é sempre nesta condição, na proporção. E temos que lembrarmos assim que existem outros valores. E esses valores existem, bem forte mesmo. É só observar assim, um filho que saiu da sua moradia, que foi para uma outra localidade distante, para a vida dele, porque ele achou que indo para aquela localidade a vida dele seria melhor. Quando ele regressa à sua localidade de origem, ele leva agrados para aqueles que ficaram. E esses agrados são sempre úteis, vendo da necessidade daqueles que ficaram recebendo aquele agrado. Então nós tínhamos que ter esta capacidade assim de agradar, presentear na época do Natal para aquele que vai ter uma utilidade. E que nós temos que ser assim muito criterioso. Nós não podemos facilitar a vida das pessoas. Muitas pessoas, por não terem tido a vida facilitada, qualificaram-se durante a sua vida porque tiveram que fazer o movimento. Então as acomodações estão sempre relacionadas assim ao descuido. E na criação tudo é movimento. Então o movimento assemelha-se ao sangue no corpo físico. Quando uma parte do corpo para de ter o alimento correto da circulação sanguínea, então aquela parte do corpo tende a inchar e em alguns casos tende a parar de funcionar. Precisa de tomar decisões drásticas para recuperar a parte daquele corpo. Perceber como nós nos encontramos vai facilitando também a vida do nosso corpo físico. Que nós teríamos que ter a mesma capacidade assim de quando a criança pequena vê a necessidade que ela precisa para o seu corpo físico. E ela vai fazendo os movimentos. Nós tínhamos que ter essa capacidade também de ir vendo como nós nos encontramos. Muitas pessoas acham assim que precisa de fazer movimentos com o seu corpo físico
precisa sim de fazer movimentos úteis, mas quando nós nos encontramos conosco mesmo, precisamos de ir vendo como nós nos encontramos e o que nós precisamos de fazer para que todas as partes do corpo ficam com harmonia. Não esperar que entra uma desarmonia. A desarmonia ela entra de uma maneira que aquele que deixou a desarmonia entrar vai ficar muito incomodado, porque ela manifesta em forma de dores. Então, os sons do Natal, a gente está sabendo assim que na época que nós nos encontramos com a transformação universal, exortando, e que nós tínhamos que ter uma clareza. Muitas pessoas acham assim que a comemoração do nascimento do Filho de Deus é um benefício que ele trouxe para a humanidade e que os seres humanos podem continuar comportando conforme eles acham que podem comportar. As transformações estão aí e estão para todos. E que nós temos que lembrarmos assim, numa empresa, quando a pessoa trabalha e ela faz os aprimoramentos do trabalho que ela executa, ela continua na função. Quando ela não faz os aprimoramentos e ela também não usa o tempo do repouso para uma recomposição orgânica, para ela continuar tendo a capacidade de continuar naquela função, ela tem a possibilidade de ser excluída, porque ela não vem fazendo um movimento de acordo com as necessidades daquela empresa. Todos nós somos responsáveis no ambiente em que nós nos encontramos. Nós é que vamos dando a direção daquilo que nós julgamos que vai ser bom. E nós temos aquela condição muito importante, porque o espírito humano é o único que tem na criação que pode fazer o que ele quer. Mas junto com o que ele faz, ele está entrelaçado com os fios do destino. Muitas pessoas falam assim que nós não temos destino, mas nós estamos colhendo daquilo que já fizemos numa época anterior. Então é bem importante assim, porque quando a pessoa tem um instante de lucidez e ela precisa de tomar uma decisão, ela para. Então a recomendação é sempre assim, né? Não é o parar do acomodado, é o parar estudando o livro na luz da verdade até que venha a condição da decisão certa fluir de dentro dela. Temos que ter essa capacidade de não arrumar o ontem, mas não deixar o desencadear o amanhã, vendo a melhor direção para a nossa existência. E a festa de Natal não pode ser somente com comidas e bebidas, e um presentear mútuo, saindo dessa responsabilidade de achar assim que pode largar a responsabilidade presenteando qualquer presente. Então aquele que tem um conhecimento, que tem uma coerência, ele vai sempre presentear com um presente que beneficia. E é bem interessante porque nós tínhamos que ter a capacidade assim, também de ser agradável sem ter que presentear. Então não está relacionado a pessoa tornar-se agradável porque ela presenteou. Nós tínhamos que nos tornarmos agradáveis independente de qualquer coisa, presenteando ou não, ou recebendo ou não presentes. E que a festa do Natal teria que ser numa condição de saber que as reuniões não podem ser somente em torno daquilo que apresenta para o nosso corpo físico. E que a nossa maneira de ser não poderia estar relacionado àquilo que nós apresentamos na vida social, na vida profissional. Porque a nossa avó, que não teve uma vida social, mas teve um valor na formação da nossa existência. Porque a coerência que ela teve, ela equilibrou os nossos pais e que esse equilíbrio chegou até nós. Essa senhora tem uma irradiação e essa irradiação possibilita um bem-estar para todos. Então a vida, ela é diversificada pelas irradiações e cada espírito humano tem essa capacidade de ter a sua irradiação e de ter o seu peso. Nós vemos assim numa casa que tem muitos filhos, cada filho apresenta de uma maneira, apresenta um corpo de uma determinada maneira. Aqueles pais gostam de todos
o tratamento que eles dão para todos. Quando aqueles pais são equilibrados e o alimento naquela moradia são alimentos que apresentam uma capacidade para transformar aqueles corpos em corpos sadios, equilibrados. O nosso trabalho é sempre assim, falando de coisas que apresentam um norte, porque quando a pessoa tem vontade de fazer alguma coisa, ela equilibra, quer dizer assim, ela se encontra norteada com a perspectiva, com aquela condição muito importante de conhecer o caminho que ela está caminhando. Caminhar no caminho da luz é uma condição muito importante para todos, porque devido ao fato de termos a liberdade de fazermos aquilo que nós queremos, nós sabemos assim que as leis do universo atuam. E elas atuam sempre de uma maneira muito boa, porque é como um filho em formação. Aquele filho tem um determinado comportamento e quando ele recebe uma orientação, aquele adulto percebe que aquela orientação possibilitou que aquele filho tivesse a transformação. Então ele muda a maneira de ser. Então na nossa vida diária é o mesmo procedimento. Se nós queremos voltar para a pátria do Espírito, nós temos que ter uma transformação dentro de nós. Temos que lembrarmos assim, que na vida diária sempre falam assim para uma pessoa, para outra, para ela manter-se ligada naquela responsabilidade que ela tem. Se nós quisermos conhecer os ensinos, nós temos que mantermos ligados, porque existe uma coisa muito importante assim. As irradiações são diversas. Então o filho está sempre ligado com a mãe está sempre ligada com o filho. E muitas vezes não precisa de falar para esse filho, mas quando precisa desse filho, ele aproxima para uma advertência ou para uma orientação, para uma finalidade. Nós, quando ficamos interessados nos ensinos, nós ficamos ligados com a luz. A luz é a clareza. Com a clareza, vamos recebendo aquilo que nós precisamos. E essa clareza não é mais ou menos, está relacionada a como a pessoa dedica. Os valores não podem ser somente valores que o dinheiro nos possibilita ter. Aqueles bens, aqueles gostos. Então nós tínhamos que ter valores diferentes também. No caso da nossa avó, que já se encontra lá na frente, ela não tem os valores terrenos mais, porque através dos anos foi feito transformações e agora normalmente ela não tem mais aqueles valores. O valor que ela tem é superior aos bens terrenos. Cultivar esses valores não é desprezar os bens terrenos, não está nesta ordem assim, porque tem toda uma importância. Os valores são diferentes. Um valor, por exemplo, uma pessoa tem um animal e o jeito que ela cuida daquele animal, quando ela chega na sua moradia, então aquele animal aproxima dela. Então aquele animal tem um valor, porque aquele animal retribui aquilo que ele recebe. Com os animais fica bem fácil assim da gente ir confirmando os valores, mas nós temos que fazer esse trabalho conosco, de aumentar os nossos valores. Temos que lembrar assim, que nós temos que ter valor para a nobreza, para a beleza, valor em ser agradável. Ser agradável não é ser submisso, não é estar permissivo. Ser agradável quer dizer assim, numa condição bem importante, mais comum assim das senhoras que mantêm um equilíbrio, que mantêm uma norma de tempo e de espaço, de determinação. Ela tem um valor, ela tem um equilíbrio e esse valor ela é respeitada, ela é considerada. Então, através dessa maneira de ser é que nós tínhamos que nos tornarmos em relação aos ensinos, valorizar os ensinos e desse valor nós também termos uma condição muito importante de sermos reconhecidos pelas nossas irradiações. Tem um ensino muito importante que fala assim que por suas obras te reconhecereis. Não é a obra que a pessoa fez, porque muitos acham assim que é colaborando com o seu semelhante.
Não é colaborando com o semelhante que a pessoa vai ser reconhecida, porque sempre as colaborações estão sempre relacionadas às coisas de matéria grosseira. Então aquele que não tem as coisas de matéria grosseira, então ele não tem como colaborar. É diferente os valores, é o jeito, a maneira que a pessoa apresenta a sua função, é o jeito que ela recebe aquilo que foi feito. Essa condição superior não está relacionado a pessoa ter posses materiais ou não ter posses materiais. Então os sons do Natal atualmente vêm vibrando de uma maneira de advertência. Justamente por esse motivo, assim, por nós nos encontrarmos numa época de transformação universal. E as transformações, independente da pessoa, elas estão ocorrendo. Tínhamos que ter um trabalho bem importante conosco mesmo, de conhecer os ensinos, para que essas transformações chegassem a nós e aqueles que são de nossas responsabilidades, de uma maneira que não precisaríamos de sofrer, porque só tem transformação com sofrimentos. Isso para ver se a pessoa acorda. Então nós precisaríamos de mantermos acordados, independente das condições externas. E a gente sabe assim que existe esta condição bem importante da pessoa ser beneficiada por ela manter-se desperta. Então aquele filho que é zeloso, que é cuidadoso, então aqueles pais não esperam ele ter uma necessidade, possibilita suprir aquela necessidade antes dele manifestar. Nós, conhecendo as leis que o Criador instituiu na criação, nós tínhamos que ter essa capacidade também de andar de acordo com os ensinos e de nós melhorarmos e de lembrar assim que todo um esforço que a pessoa faz não é um esforço que vai dar a ela uma exaustão, porque o esforço é de uma maneira de ir equilibrando. Então fica fácil assim de observar quando uma pessoa está preparando um alimento, precisa de um tanto de sal. E muitas vezes, quando a pessoa está pegando o tanto de sal para colocar naquele alimento, ela concentra, ela para um pouco. Para um pouco quer dizer assim, dentro dela. Ela tem que ir até lá, ela tem que voltar, mas dentro dela teve uma parada. Justamente isto, precisa de encontrar-se norteada para utilizar o tanto certo que ela precisa. Então as reflexões que nós tínhamos que ter é desta condição, de ir vendo como é que nós temos que apresentar a transformação. E a transformação tem que ser na mesma capacidade daquela dona que está utilizando o tanto certo de sal. É numa parada dentro, não é separando. E outros valores, lembrar das importâncias de outros valores, que não é somente com o dinheiro que se compra esses valores, que é a beleza, a nobreza, o apreciar da natureza, esses valores. E lembrar assim que precisamos de nos empenharmos para perceber esses valores nos nossos semelhantes e para poder termos também esses valores, para sermos percebidos por esses valores. Nossa vida, se a pessoa observa, ela requer muito esforço diariamente. Não é somente a execução de um processo de trabalho, porque quando a pessoa tem um conhecimento da função que ela executa, então através do conhecimento que ela já vem adquirindo, então ela passa a não perceber aquilo que está sendo feito, a atenção naquilo que está sendo feito. Então nós falamos assim que o alimento na nossa moradia, a gente come 50 anos aquele alimento e não cansa, mas todos os dias aquele ou aquela que prepara o alimento, prepara de uma maneira diferente. Quer dizer assim, não é uma coisa simples, foi dedicado um tempo e uma dedicação para que houvesse aquela preparação. Então tínhamos que nos tornarmos diferentes todos os dias, nos aproximando da luz. E esta aproximação é bem importante, porque devido ao fato das irradiações, não é mais ou menos, é uma aproximação verdadeira.
Conhecer o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de ter essa transformação dentro de nós, de ir observando que as nossas irradiações precisam de serem verdadeiras, que não é mais ou menos, porque o animal percebe bem claramente assim, que não é mais ou menos aquele que está irradiando, e ele aproxima daquele que tem uma irradiação boa. É bom a pessoa lembrando assim, o trabalho do Natal não pode ser somente de comida e de bebida e de um presentear mútuo. Teríamos que ter uma reunião de saber, de saúde, de maneira de sermos e qual é a maneira que nós precisamos continuar tendo para continuar sendo agradáveis. Então o nosso esforço na vida não é um esforço de carregar um peso, é um esforço de percebermos, porque se nós temos a opção de irmos de volta para o paraíso ou de ficarmos presos à matéria, a pessoa teria que ter essa capacidade dentro dela de ir vendo os valores, e esses valores são físicos, do jeito que nós sentimos bem perto daquela senhora que já se encontra com muitas décadas e que influiu na nossa vida. Nós também temos que ter essa capacidade de continuar tendo esses valores e continuar propagando esses valores. O dinheiro possibilita somente coisas que deixam o corpo de matéria grosseira agradável de ser visto, e aquele que tem fica numa condição de sentir-se agradável. Mas ele traz a cobiça, ele traz o roubo, traz o assassinato. E a condição de valorizarmos a beleza, a nobreza, a polidez, a bondade, que não está relacionado a dar coisas materiais para as pessoas. Está relacionado a dar um olhar, uma palavra, um sorriso. Isso é uma bondade também. E diferenciar, porque não é somente com as coisas materiais, porque aquele que não tem as coisas materiais, então ele ficaria privado, não poderia então retribuir. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse equilíbrio. Então nós temos que lembrarmos assim, o nascimento do Filho de Deus foi possibilitando que trouxesse a condição dos espíritos humanos voltarem para o paraíso. Nós fechamos essa passagem, justamente porque passamos a valorizar somente as coisas da matéria grosseira. Então a condição de possibilitar que o nosso espírito manifestasse e que nós tivéssemos também outros valores que não estão relacionados somente na matéria grosseira, essa foi a finalidade da vinda do Filho do Homem. Outros valores, a diversidade e a confiança que nos possibilita voltar para a pátria do Espírito. Para termos a confiança, não é uma fé, é um conhecimento. E nós sabemos assim que quando nós estudamos, à medida que vamos nos aprofundando nos ensinos, nós vamos tendo uma ampliação de saber e nós vamos mudando nossa capacidade de assimilação. A pessoa vai tendo essa capacidade e vai ampliando. Então, um conhecimento que ela teve em um período anterior, num período seguinte, ela passa a ter desse mesmo conhecimento maneiras diferentes de compreender aquilo que está sendo explicado. Então, toda época nós temos que fazer esse esforço, conhecer os ensinos, procurar viver de acordo, melhorar a nossa existência, e a melhora está sempre relacionado com outros valores, porque cada pessoa tem uma irradiação, cada valor apresenta uma irradiação. A diversidade dos valores, a diversidade das irradiações é que nos vai possibilitar uma elevação interna. Os sons que vibram na época do Natal são sons de advertência. E é da nossa responsabilidade seguir essas advertências. E nós podíamos ter uma transformação com a clareza, com a bondade, com a nobreza,